Então, muito boa noite a todos. Estou vendo que tem alguns veteranos aqui e vários calouros. Essa conversa aqui é principalmente para calouros. A ideia da conversa aqui hoje é que eu esclareça um pouco para vocês como funciona o ciclo de estudos. Vocês perguntem o que vocês tiverem de dúvida, para a gente conversando, que vocês me conheçam um pouco e eu comece a conhecer vocês um pouco também. Esse é o motivo da conversa. O que eu tenho para dizer para vocês, principalmente, aí para você que está aqui me ouvindo e você que está ouvindo a gravação, é que o ciclo de estudos de Eureka, que acontece em 6 semanas, deveria durar uns 4 anos. A gente estuda, eu chamo de livros, né? A gente estuda um livro por semana, não é um livro, não é como se fosse ler uma obra do Monteiro Lobato, ou sei lá, um livro do Guimarães Rosa, que é um touro, ou a Bíblia, né, que é um negócio assim. A gente vai ler 30 livros, mas eles não são livros grandes. Alguns são um pouquinho maior, mas em geral cabe numa folha ou duas de papel sulfite. Então é um texto de uma folha ou duas de papel sulfite. Eu chamo de livro porque eles encerram um assunto em si. Então, eles pegam um assunto, um tema, e eles percorrem aquele tema. E tem a capinha de livro e tudo mais, então eu chamo de livro. Mas se você quiser pensar em nós vamos ler 30 textos, tudo bem, também é isso. A gente vai ler 30 textos, cada texto com um tema. Eu chamo de livro. Então, a gente vai ler 30 livros, mas são pequenininhos, são textos que abordam pontos da autociência, do autoconhecimento. E a gente vai ler um por semana. Basicamente, o ciclo de estudos é isso, é como se fosse um clube do livro. No clube do livro se faz muito isso. As pessoas se reúnem, elas leem um livro e depois conversam sobre o livro. Basicamente, isso que acontece no ciclo de estudos, na primeira fase, a fase de estudos, só que usando os livros da oficina que foram escritos por mim. Então, é a oportunidade que você tem de conversar com o autor. Tudo que você vai ler lá, eu posso falar a respeito, porque foi eu que escrevi. Então, por que tem essa vírgula aqui? Aí eu te explico por que tem a vírgula. Por que não é ponto e vírgula? Aí eu explico. É vírgula e não é ponto e vírgula. Então, só o autor pode fazer isso. Aí vocês têm essa chance no ciclo de estudo. E, claro, o conteúdo que está lá, tudo saiu aqui da minha cabeça, então, praticando autociência, mas eu que escrevi, então eu tenho como explicar tudo que está ali. Então, é um clube do livro diretamente com o autor. Essa que é a vantagem do ciclo de estudos. Então, são 30 livros. E é um por semana. E os livros são pequenininhos, então, beleza, o livro é pequenininho, é rápido de ler. Sim, é pequeno, é rápido de ler, inclusive porque eu não gosto de escrever coisas longas. Eu sou um escritor que escreve coisas sucintas, principalmente no que diz respeito à autociência, ao autoconhecimento. Eu vou direto ao ponto. Só que, às vezes, um ponto demoraria uma semana para um mês para ser entendido. Por exemplo, tem alguns banners da oficina, aqueles bannerzinhos que eu posto regularmente, que se a gente for estudar um banner, é uma frase só. Vou pegar o exemplo da frase que eu postei hoje. Não é o fantasma que está dentro da máquina, é a máquina que está dentro do fantasma. Provavelmente ninguém entendeu essa frase. Por quê? Porque tem tanta coisa contida nela que não adianta só ler a frase. Precisa ir abrir, ela está compactada, como se fosse um arquivo compactado de internet. Você descompacta, tem um mundo de coisa lá dentro. Você vê um arquivinho, você tem um filme inteiro lá dentro. Essa frase é assim, tem um mundo de coisa lá dentro. Não é a máquina que está dentro do fantasma, é o fantasma que está dentro da máquina. Se a gente passar um mês conversando sobre isso, a gente vai entender toda essa frase. Porque às vezes precisa de muito entendimento prévio para ter o entendimento, para que o entendimento resumido faça sentido, precisa do entendimento prévio. Então, tem várias coisas que precisam entendidas antes
entender aquela frase que está resumindo aquilo tudo. Então, o livro, eles são bem resumidos. Eles, eles são pequenos, mas são bem resumidos. Então, às vezes, um livro que a gente estuda uma semana é pequeno, mas tem muita coisa ali. Então, o que eu estou querendo dizer? Se um livro precisaria de um mês, às vezes 2, o ciclo de estudos inteiro demoraria uns 4 anos para entender o que tem lá. Só que a gente vai fazer em 6 meses. Então, por que eu estou falando isso na abertura? Porque é um ciclo de estudos que não dá para você dormir. Não é que nem você vai na aula, você dorme e fala, depois eu pego a matéria. Vou dormir hoje que eu estou com sono. Não dá tempo. Em uma semana, se você não assimilar aquilo que está pegado, na outra semana já tem outra coisa. E é meio que você perde o trem da história. Claro que uma coisa empurra a outra. E ela se repete. É como se ela fosse rodando meio que em círculos e subindo um pouquinho. Então é uma espiral. Então, numa semana eu estudo uma coisa, na outra semana é quase que a mesma coisa, um pouquinho, com um pouquinho mais. Na outra é quase que um pouquinho mais. Então, isso vai ajudando. Você repete bastante as coisas. Mas não dá para dormir. É muito rápido. 6 meses vai passar assim que vai parecer que foi uma semana. Você entrou, de repente, nossa senhora, já está acabando. Eu não entendi nada. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar aqui no outro ano, que nem tem gente que vai fazer isso aqui. Vai voltar no outro ano porque não entende nada. Tem gente que já está nisso, não entende nada faz anos. E volta aqui, tudo bem, faz parte. Cada um tem a sua... como é que tem uma frase que eu digo isso, né? Cada um no seu processo e todos no nosso. Então, cada um tem o seu tempo, ninguém aprende ao mesmo tempo. Cada um tem facilidade com uma coisa, dificuldade com outra. Tem apreço por uma coisa, desgosto por outra, e assim vai. Cada um tem um jeito de seguir na aprendizagem. Aprende melhor assim, aprende melhor assado. Aprende melhor com imagem, aprende melhor com texto, aprende melhor com áudio, com vídeo. É diferente. E aí vai misturando, muitas características diferentes em cada aluno. Então, é tranquilo. Eu só estou falando aqui porque a gente está abrindo o ciclo de estudo, fazendo check-in, eu estou dando, tipo, as recomendações iniciais. Sabe quando você entra no avião que o cara fala, agora então, se começar o avião, a gente vai voar, tal, se começar a tremer, aqui a porta de saída direita, esquerda, ali, tal, as máscaras vão cair, é isso que eu estou fazendo, né? O check-in é essa parte aí. Porque na hora de começar, já foi, você já está no avião, o negócio está indo. Então é isso que eu basicamente acho que eu daria diria mais fundamental para vocês aqui nessa abertura, não faça nas coxas. Vocês conhecem essa expressão? Não faz nas coxas. Pensa no seguinte, esse ciclo de estudos, ele é gratuito. Então você não vai pagar nada por ele, é totalmente gratuito. E o propósito dele é fazer com que você aprenda a praticar autociência para produzir autoconhecimento. Então, o benefício é só seu. Não tem prova, não tem nota, não tem nada disso. Então, você não precisa provar nada para mim, nem para ninguém aqui. O motivo de você estar aqui é que você vai receber um benefício de viver melhor se você aprender a praticar autociência e produzir autoconhecimento. Então, já que você vai fazer, aproveita a oportunidade e se entrega mesmo, faz de corpo e alma, não faz nas coxas. É isso que eu acho que eu poderia dizer para vocês de mais importante nesse começo de jornada, para quem for fazer a jornada. Já que você vai fazer, eu vou fazer. Então, faz mesmo, aproveita, não fica comendo mosca, não dorme na aula, não, se entrega mesmo. Não faça nas coxas. Por seu próprio bem, né? Porque eu não prejudico em nada com o seu
comportamento de, digamos, mau aluno, né? Seja um bom aluno. E, e tem muita coisa. Então, eu sei que vocês têm uma vida, né? Que a vida de vocês não se resume a fazer o ciclo de estudos, mas eu recomendo que, já que você vai fazer, arrume a sua agenda de forma que você consiga aproveitar ao máximo o ciclo de estudos. Faça isso, é uma vez na sua vida, senão você vai ter que no ano que vem você vai ter que voltar aqui de novo, aí se você tivesse feito direito, você já tinha recebido muito mais benefício e não precisava fazer de novo. Então, recomendo isso, se conseguir arrumar a sua agenda, porque o que acontece? Cada livro que vocês vão estudar tem muito conteúdo, tem muito mais conteúdo do que você consegue, não é nem assimilar, é consumir. Eu não estou falando, assimilar já é muito difícil, é muita coisa para você assimilar. Agora, para consumir também já é muita coisa. Na hora que você entrar na página de um livro, a tarefa é só do livro. Mas na hora que você entrar na página do livro, vai ter o livro lá, que é para você ler a tarefa. Depois vai ter perguntas e respostas, tá lá à disposição. Depois vai ter os áudios, com a gravação de todas as conversas que já teve. Depois tem o vídeo da gravação das conversas, das videoaulas dos ciclos anteriores. Só tem uma, que é do ano passado, que eu só gravei o vídeo do ano passado. Mas tem os áudios de todas, desde o primeiro ciclo de estudos. E depois ainda tem textos relacionados que tem a ver, então é muita, muita coisa. E você pode aproveitar tudo isso, ou não. Se você falar, eu não tenho tempo, tem coisa mais importante para fazer, você não vai aproveitar. Então, acredite em mim, você não tem coisa mais importante para fazer. Quando chegar no fim do ciclo de estudos, você vai entender, falar, porra, não tem coisa mais importante para fazer do que o autoconhecimento, não tem nada mais importante que isso. Isso é a coisa mais importante que eu tenho para fazer, porque todo o resto e toda a minha qualidade de vida deriva daí, do tanto de autoconhecimento que eu tenho. Então, o autoconhecimento é a coisa mais importante que eu tenho para fazer. Só que se você descobrir só no fim, você desperdiçou tudo. Então, eu estou dando esse toque agora, para você poder, então, já começar com esse alerta, essa dica, e aproveitar o máximo possível. Porque se você está aqui, eu acredito que você está disposto a fazer, então, já que você vai fazer, faz bem feito. Tem uma outra frase que é isso. Fala assim, feito é melhor do que perfeito, mas fazer bem feito faz toda a diferença no efeito. Tá, eu vou fazer porque feito é melhor do que perfeito. É um bom passo esse, porque se não fizer, aí o benefício é zero mesmo. Você não vai se beneficiar em nada se você não praticar autoconhecimento. Mas se você fizer bem feito, faz toda a diferença no efeito. Então aproveita, faça bem feito. Beleza? Então agora eu gostaria de conversar com vocês, a gente conversar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, levanta a mão aí, vamos conversando, pergunta. Tem uma outra, já que eu estou aqui, eu virei o senhor das frases, né? Porque as frases vocês guardam. Tem uma outra frase que eu estou para fazer, deixa eu ver ela, que ela é bacana. Ainda não publiquei ela não, mas ela é bem legal. Deixa eu abrir ela aqui. E ela é propícia aqui para vocês. Olha que legal. Melhor parecer burro uma vez do que ignorante para sempre. Não é? Então não se preocupa com a sua frase. Vão achar que eu sou burro, que eu sou bobo. Não, melhor você parecer burro do que ficar ignorante para sempre. Então, se você tem alguma dúvida, não se preocupe qual for. Toda pergunta é bem-vinda, fica à vontade. Só levantar a mão aí. Fazer uma pequena abertura aqui para ir esquentando e quebrando o gelo. Vou passar a tarefa na quarta, você tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
Aí na segunda-feira, às 6 horas, pá. Então você tem a madrugada inteira aí do domingo também fazer. A segunda-feira, às 6 horas, prazo esgotado. Aí tem a segunda, prazo esgotado. Aí vocês têm a segunda e a terça. Tem a segunda-feira que não vai ter atividade, e na terça-feira à noite tem a conversa. Só que na segunda e na terça vocês vão postar perguntas. Vocês vão entender bem. Vocês postam as perguntas. Eu fecho o grupo da tarefa e aí vocês postam as perguntas que ficaram com dúvida ali no grupo da tarefa. Isso aí vocês vão entender facinho uma vez que tiver começado. E essa é a parte mais fácil. Toda terça-feira, às 20 horas, vai ter videoaula. Então, para explicar para vocês de novo, é assim. Para quem não sabe ainda e para quem está ouvindo de novo aí, rapidamente, o que é o ciclo de estudos? É uma espécie, eu falei isso na última conversa, é uma espécie de clube do livro. Se alguém conhece o clube do livro, já participou, você lê um livro, depois você conversa sobre o livro. Mais ou menos isso que se faz, né, no clube do livro. Só que na oficina, vocês vão fazer isso com os livros da oficina, no ciclo de estudos. Então, a gente vai ler um livro, depois de ler, a gente vai conversar em grupo sobre aquele livro. Aí vai ler outro livro, depois de ler, vai conversar sobre aquele livro. Então, é isso que eu acabei de falar. Eu dou o livro para vocês na quarta-feira, de manhã. Aí vocês têm a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para ler o livro. Por quê? Segunda, mas a conversar na terça, segunda também eu posso ler o livro. Não, porque você tem que entregar a tarefa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para ler o livro e entregar a tarefa. E o que é a tarefa? É você me enviar um áudio para um grupo que eu vou criar, vocês vão entrar, chamado Tarefa, e vocês enviam o áudio para esse grupo chamado Tarefa, e aí você fez sua tarefa. Não é prova, não vale nota, não é nada disso. É simplesmente para que eu possa ouvir o seu entendimento, saber que você leu, e a gente possa prosseguir assim. Então é isso. Aí a gente tem a conversa na terça-noite, tira dúvidas, mais ou menos que nem a gente está falando aqui, mas já lê um livro, então já vai conversar sobre o assunto que está no livro lá. E aí terminou a aula que a gente tiver, né, a conversa, eu coloco, vai ser gravado, igual estou gravando aqui, eu coloco lá no YouTube. Quem não assistiu pode assistir depois, não tem problema. Assiste a gravação. Só que é a única penalidade que vocês têm aqui no ciclo de estudos é o seguinte: se é até domingo, até segunda-feira, 6 horas da manhã, você não entregou a sua tarefa, eu tiro você do ciclo de estudos. Você é retirado. Não vale nota, não é prova, não é nada, mas é demonstração do seu interesse em estudar, né? Então, se você não tem interesse, não faz sentido você estar aqui. Então, eu tiro você, entendo que você não está interessado em estudar, eu retiro você. Aí, você não vai... Aliás, se você quiser depois assistir aí, porque aqui o canal da oficina é aberto, né? Eu não fiz a tarefa, isso aqui, não vou mais participar do ciclo de estudos. Não, mas você pode ir participando em paralelo, porque as conversas são aqui no canal da oficina. Então, fica em aberto, é só você vir aqui a terça-feira, 8 horas, que qualquer um que entrar aqui no canal da oficina, um árabe lá da Arábia Saudita, que não estiver participando do ciclo de estudos, que não fala português, se ele entrar aqui no canal da oficina, terça-feira, às 8 horas, ele vai ouvir a gente, né, quem é do ciclo de estudos, conversando comigo sobre a leitura do livro da semana. Então, é liberado a conversa. Só que quem está no ciclo de estudos está caminhando junto comigo, aí eu estou ouvindo, vai fazer as tarefas, estou ouvindo a tarefa das pessoas e tal. Então, tem todo esse acompanhamento aí. E aí você também assumindo um compromisso de fazer as lições, as tarefas, é melhor para você, porque quem não
assume, né? Quem não está participando do ciclo de estudos, não, vou fazer por conta própria, acaba não fazendo. Então, é tipo o personal trainer. Se, você, se o cara está te enchendo o saco, você faz. Se não tá, você não faz. Então, eu sou tipo o personal trainer do Despertar da Consciência, na academia da oficina aqui. Então é isso, essa é uma penalidade que tem para você ser retirado do ciclo, você não fizer a tarefa. Se você tá no ciclo e faltar na videoaula, também não tem problema, não vou retirar você por conta disso. Agora, se você tiver 50% de falta, vai ter uma lista de chamada. Aí você não pode entrar no grupo de práticas, porque terminando a fase do ciclo de estudos, que a gente lê o livro e conversa e tal, começa o ciclo de práticas. E se você faltou mais de 50%, a gente vai ler os 30 livros, então se você faltou umas 15 vezes, é bastante faltar 15 vezes, né? Aí eu não deixo você entrar na fase de práticas. Então essa seria uma segunda penalidade aí. Fora isso, não tem mais nada. Você tudo por sua conta aí. Eu só vou passando os prazos e você vai fazendo aí no seu tempo, no seu dia a dia, de acordo com a sua realidade e sua experiência. E no fim das contas, vocês só vão entender mesmo o que é o ciclo de estudos e autociência conforme vocês forem fazendo o ciclo de estudos. Lá no final, vocês vão entender o começo. Então não adianta falar muita coisa também. Oi, Ferrari, tudo bem? Eu ia cantar essa musiquinha. Então, Tudo. pode cantar, queremos ouvir na sua voz. Ah, não. Agora eu fiquei com vergonha. Quero dar boa noite para todo mundo. Dizer que eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com o grupo. Também acredito que eu mandei convite para tanta gente e vamos ver o que vai rolar, né? Mas eu acho que tem uma amiga minha aqui e meu esposo também está aqui comigo. E a gente está aqui ouvindo você, aguardando com expectativa. Ele está aí na sala com você, em frente ao computador, é isso? Ele está aqui na sala comigo. É que ele Legal. ainda está tímido, né? Então, vamos ver. Mas não vai ter jeito, eu vou contagiar ele. É isso aí, osmose. É Isso. tipo Covid. Tipo Covid. Foi assim mesmo. Ele pegou e passou para mim, agora eu vou pegar uma oficina e passar para ele. Isso aí tá pego. Só não entendi quando que vai começar as aulas em si. Que vai começar a passar os livros e tal. Quando que vai ser? Dia 10 de janeiro, a gente vai ter a primeira aula. E dia Tá. 10 de janeiro, vocês não vão ter lido nada ainda. Então, a gente vai se encontrar aqui 10 de janeiro. Eu vou passar o primeiro livro para vocês, dia 10 de janeiro. E vou tirar qualquer dúvida que ainda tiver na cabeça de vocês sobre o que tem para ser feito. Aí, 10 de janeiro começa, que vai ser 10 de janeiro é uma terça-feira. Aí a gente tem a conversa aqui, dia 10 de janeiro, terça, às 20 horas. Aí, na quarta-feira, vocês já vão receber o livro, mesmo na terça de noite. E aí vocês já vão ter os dias até o domingo para fazer a tarefa do primeiro livro. Então, não tem problema. Contanto que vocês fiquem me acompanhando aqui no check-in, eu vou levar vocês para o grupo da tarefa e de lá eu vou conduzir vocês até o dia 10 de janeiro. E aí no 10 de janeiro vai estar tudo certinho, vocês vão começar, é tipo o trem vai entrar no trilho e aí não tem mais erro. Tá joia.
Então tá bom. Eu vim esse fim de semana de uma vivência é, com o Manuel. Ai, Manuel alguma coisa. Manuel Augusto. E daí, nossa, foi um grupo de 18 pessoas muito legal. Então eu estou passando para eles e eles estão dando umas olhadas, tal. Um entrou, teve que sair, outro, mas eles, acho que alguns vão. Tá todo mundo com sede de se conhecer melhor, de, né? Eu fico muito feliz porque eu venho nessa caminhada há muito tempo e a gente olhava para as pessoas e parecia que eu estava num planeta e as pessoas em outro porque ninguém estava nem aí. Mas agora, né, já está bem mais avançado. As pessoas estão começando a ter sede de conhecimento de si mesmo, né? Isso é muito legal, porque você assiste, por acaso você assistiu aquele seriado chama Lost, Sim, que cai um avião numa ilha, você assistiu? sim, assisti. O ciclo de estudos é mais ou menos assim, os caras, eles entraram naquele avião, eles não se conheciam, né? É, Aí depois o avião cai lá, os caras ficam íntimos, né? Porque eles têm toda aquela vivência ali na ilha. O ciclo de estudos é assim, vocês ainda não sabem disso, mas todos vocês aqui, que estão lá no grupo do check-in, que vão entrar, se tornarão grandes amigos. sim. E vocês se juntam assim do nada, é muito legal isso, né? Uhum. Vocês se juntam assim do nada por conta do ciclo de estudos, depois vocês viram grandes amigos e, e formam uma grande família, uma grande turma, porque daí depois vocês vão poder conversar sobre as questões de vocês um com os outros. Isso é uma das coisas mais legais que tem também de terminar o ciclo de estudos. Sim. Que você vai ter uma turma para poder conversar coisas que, em geral, você não tem aonde conversar. E aí vocês formam essa turma aqui, do nada. Assim, É uma dificuldade que a gente tem, né? Quando você está estudando sozinho, você não tem esse grupo que fala a mesma língua que você, daí você fica se sentindo um ET no meio da família, no meio de todo mundo que está por perto, né? Então, quando tem o grupo, fortifica, né? Exatamente. Cria-se um grupo de apoio à prática do autoconhecimento. É isso aí. Exatamente. Agora, o UFCinema, ele não é uma atividade que faz parte do ciclo de estudos, assim, parte integrante do ciclo de estudos. Ela é uma atividade relacionada ao ciclo de estudos e opcional. Então, porque assim, ler o livro e entregar a tarefa é obrigatório. Se você não fizer, eu tiro você do ciclo de estudos. Agora, o cinema é uma atividade muito legal, cada livro tem filmes que eu já relacionei com um livro, com o outro, tal. Tem toda uma lista de filmes relacionados aos livros. E aí eu vou fazendo um cinema junto. Então ele agrega, ele soma, ele amplia o entendimento do livro. Só que tem gente que às vezes não assiste, aumenta a carga pedagógica do ciclo de estudo se você for assistir o filme e participar de um cinema. Então ele não é parte integrante. Quem quiser participa, quem não quiser não participa. É uma coisa extra, assim. O que Sim. eu ia contar para você é que porque eu ficava explicando as coisas que está lá no site hoje em dia, que está escrito nos livros, né? Eu ficava explicando repetidamente em encontros. Antigamente não tinha videochamada, mas tinha como conversar por voz e tal. Então já faz muito, ou encontros presenciais, já fazia muito tempo que eu conversava com as pessoas e explicava as mesmas coisas, né? E era uma trabalheira danada, assim, que você tem que reconstruir a ideia. Aí um dia eu li um livro que chamava não, chama, Pai Pobre, Pai Rico. Já ouviu falar desse livro? Sim. Aí ele é um livro sobre construir uma vida financeira, né? Aí ele Eu tá cheguei a lá, ler, eu cheguei a ler só um resumo assim do livro. Não li o livro inteiro, mas um resumo eu cheguei a ler. eu li o Que todas livro essas mesmo. coisas aí eu consumi muito. Imagina eu.
Eu Então, estou há mas ele me 20. deu uma ideia que não foi ligada. Ele estava falando de vida financeira, mas a hora que eu li, eu tive uma outra ideia, uma outra sacada. Vou resumir, basicamente, ele fala assim que a ideia principal dele é que o pensamento equivocado é assim, eu vou trabalhar muito e aí vou ficar rico. Ele fala que a maioria das pessoas tem esse tipo de ideia, essa crença. Eu vou trabalhar muito, com muito esforço, eu vou ficar rico. E ele falava, esse é o pensamento do meu pai pobre, que ele teve dois pais, interessante o livro, teve dois pais, um que era o pai de verdade dele, e outro que era o pai do melhor amigo dele, que era como se fosse pai também. E o pai dele, de verdade, era graduado, tinha feito faculdade, tinha diploma e tal, trabalhava muito e era pobre. E o pai do amigo dele não tinha diploma, nada, não trabalhava tanto, mas tinha dinheiro, era rico. E aí ele falou, mas por que meu pai trabalha tanto, é pobre, e o meu outro pai, né, trabalha tão pouco e é rico. E aí ele foi descobrir que o pai pobre dele, ele acreditava nisso, que ele tinha que trabalhar muito para ganhar dinheiro e para ficar rico. E nunca que ficava. E o pai rico dele entendeu que o caminho para ganhar dinheiro era trabalhar pouco. Porque se você trabalhasse muito, você não ia ter tempo para lidar com o dinheiro e fazer as operações necessárias de trânsito, de aplicação e tal, investimento, que faria o seu dinheiro render. Então você ia ter que ficar correndo, né? Você ia ter que vender o almoço para pagar a janta e ia ficar assim a vida inteira. E o outro não, ele entendeu que você pegava o dinheiro, aplicava bem, o dinheiro rendia, você pegava essa aplicação com o outro, aplicava bem de novo, ia rendendo, chegava uma hora que o dinheiro se movimentava sozinho. Aí eu estava lendo, estou contando essa história porque eu lembrei, é interessante. Aí eu lendo o livro e falei, puta, é exatamente isso que eu tenho que fazer com as explicações do autoconhecimento. Porque eu estava trabalhando muito. Eu ficava explicando, toda hora estava explicando. Aí eu falei, eu preciso encontrar um jeito de que essas explicações funcionem sem a minha pessoa, que é o que o pai rico fazia. Ele fazia o dinheiro funcionar sem ele precisar estar trabalhando. O dinheiro fazia o dinheiro render. E aí eu falei, nossa, o jeito que tem no ofício da pedagogia de fazer o seu trabalho render sem precisar de você é o livro, é o vídeo e é as gravações, porque você põe lá a gravação, a pessoa dá um play, pronto, a gravação trabalha por você. É o Ferrari trabalhando sem que eu precise estar lá. O livro também é o Ferrari trabalhando sem que eu precise estar lá. Então, quando eu tive essa ideia, eu saquei que o caminho era esse. Eu estou contando isso porque você é a prova viva de que a minha ideia funcionou. Isso aí. O Eurocard é só no fim, depois umas 6 semanas, 6 meses que a gente tiver junto aí. Daí eu explico lá, no final dos 6 meses de estudo dos livros. O ciclo de estudos, ele prepara vocês para poder entrar no Eureka. O Eureka são os grupos de prática. Né? Se uma pessoa entrar no Eureka sem passar pelo ciclo de estudos, o Eureka fica improdutivo, a pessoa não vai aproveitar se ela entrar na prática sem passar pelo ciclo de estudos, e pior, ela vai acabar atrapalhando quem já está no ritmo da prática. Então, o ciclo de estudos vai capacitando vocês aos poucos, para quando chegar lá no fim dos 6 meses de estudo dos livros, vocês já terem entendimento do ser humano suficiente para entrar num grupo de prática. E aí tem um modus operandi da prática, nos Eurecários, que são grupos de prática, que não faz sentido eu explicar se vocês não chegarem até lá. Então, só explico no fim. Mas aí explico direitinho para vocês justamente
você tem que decidir entrar no Eurecário, né? Se você decidir que eu explico como é que é tudo direitinho para você decidir se você está afim de entrar no grupo de práticas que a gente chama de Eurecário. Mas isso, no momento certo eu vou explicar tudo direitinho. Muita gente que entra, o ciclo termina com 50% geralmente das pessoas que entrou. Então, para quem chegar lá no fim, eu explico direitinho sobre a fase de prática. E aí é tranquilo. Por enquanto, o que vocês precisam entender é que vai começar no dia 10 de janeiro e ficar alerta com a minha comunicação com vocês lá no check-in, que através do check-in eu vou conduzindo vocês para o dia de início do ciclo de estudos, dia 10 de janeiro. Beleza? Eu vou criar um novo grupo que vai chamar Tarefa. Eu falei isso no vídeo passado, chama Tarefa, mas eu vou explicar isso lá no grupo do check-in. E aí eu vou postar o link do grupo Tarefa lá no check-in. Aí quem estiver lá no check-in deve entrar nesse grupo chamado Tarefa. Porque tem muitas pessoas que estão lá no grupo do check-in, mas não tem costume de acessar o Telegram. Entrou lá porque alguém convidou para participar do ciclo de estudos, mas nem sabe muito bem o que está acontecendo lá, porque não acompanha no Telegram. Então, provavelmente vão ter pessoas que quando eu falar, ó, todo mundo daqui vai lá para o grupo da tarefa. Não vai 100% das pessoas que estiver no check-in. Então, essa é a transição do check-in para o grupo da tarefa, vai ser próximo de quando for começar, tipo, quando o ônibus for fechar a porta. Quem não for do grupo check-in para o grupo tarefa, é porque está desligado, não sabe o que está acontecendo. Eu vou fechar, vou deletar o grupo do check-in, a pessoa não vai saber o que aconteceu com o ciclo de estudos. Então, estou deixando esse alerta aqui para você aí que está me ouvindo na gravação, para você que está aqui ouvindo essa conversa, saber que tem esse momento que você vai do grupo do check-in para o grupo da tarefa, e é tipo o checkmate, assim, para começar o ciclo de estudos. Se você não fizer essa transição, o grupo do check-in vai desaparecer do seu Telegram e você não vai saber para onde que foi o ciclo de estudos. Foi para o grupo da tarefa. É um outro grupo. Tranquilo. E eu vou estar acompanhando vocês. Só que você está ligado, porque se a pessoa... que tem um fenômeno, eu ainda não dei um nome, não escolhi o nome perfeito para ele, mas é o fenômeno, eu acho que o melhor nome para ele, um dia eu vou até escrever e explicar esse fenômeno. Já vou falar que eu falando, já vou materializando a explicação. Ele é o fenômeno da... Qual é a palavra que eu falo? É o fenômeno da... Aí que sumiu a palavra. A alienação. Ele é o fenômeno da alienação. Um grupo de pessoas que estão alienadas a uma informação, eu vou explicar mais ou menos o conceito da ideia para vocês entenderem, porque isso acontece demais e vocês podem, inclusive, pensar a respeito e começar a visualizar isso acontecendo e aplicar e entender até melhor do que eu, mas é que eu tenho observado isso acontecendo muito. Um grupo de pessoas que está alienada a uma certa informação, a tendência é que a alienação desse grupo aumente, ao invés de diminuir. É impressionante. Então, se tem um grupo de pessoas que está alienada a uma certa informação, é preciso um enorme esforço de comunicação para fazer que a informação chegue nesse grupo alienado, porque a tendência é que a informação não chegue e por não chegar, esse grupo vai ficando cada vez mais alienado. E é justamente esse grupo que precisa receber a informação. Então, eu vou colocar isso na prática, que vocês vão entender o que eu estou falando. É o fenômeno da alienação
na comunicação. Sei lá, vai ser um nome mais ou menos assim que explica aí. Eu estou falando agora para vocês. As pessoas que fazem parte do grupo check-in, que precisam ouvir eu falando isso, não vão ouvir. Ou seja, só vão, porque elas já estão alienadas, entendeu? Elas já colocaram o Telegram no silencioso, elas não recebem as mensagens. Então elas estão lá, só que elas não estão, elas só têm o perfil delas lá. E a informação não chega, e é essas pessoas que precisam receber a informação. E quem está aqui, que está ouvindo, não precisa, porque quem está aqui recebendo essa informação que eu estou falando são as pessoas que não estão interessadas em ficarem alienadas. Então, elas não vão se alienar. Agora, as que estão interessadas, a tendência é que elas fiquem cada vez mais alienadas. Então, o que acontece? A informação que precisa chegar no grupo alienado não chega. Quando chega esse grupo, o mundo acabou e elas só se dão conta quando o mundo acabou. O que aconteceu? O que aconteceu que você ficou alienado, não viu o mundo acabando, né? E esse fenômeno acontece direto, como eu lido muito com comunicação, eu vejo direto acontecendo aqui no meu lido com o grupo dos alunos, dos oficineiros, do círculo de estudos, mas eu vejo acontecer em todos os lugares do mundo, acontece isso. E eu não sei bem ainda como é que se tem uma solução para isso, mas que o problema existe, e é isso. Eu acabei de explicar, de estruturá-lo, né, de desenhá-lo, isso aí. E uma hora eu preciso até desenhar mais, entender mais para ver, porque é um problema, porque a comunicação é fundamental para a convivência. Então a gente precisa mapear, entender isso aí e encontrar soluções. Enfim, ficou aí minha explicação. Minha primeira, nunca tinha explicado isso antes. Aliás, eu acho que já tinha, mas nunca falando o que ficou gravado. Então é isso, ficando alerta ali ao grupo do check-in, você não irá se alienar, não se alienando, tranquilo, eu vou conduzindo vocês, vai ficar tudo bem. Do fulano, pessoal, que aí você já, no fim do ciclo de estudo, você vai estar capacitado, isso não dá para dar dica, porque só você consegue olhar para dentro de você, para os seus conteúdos, né, para a sua personalidade, porque constitui a sua personalidade, vou usar esse termo. Mas você já vai estar capacitado para conseguir produzir o autoconhecimento pessoal, e aí é quando entra na fase de práticas. Então, o ciclo de estudos tem uma parte onde a gente estuda o ser e o humano, que é igual para todo mundo, então dá para estudar junto. E é quando chega na fase do fulano, que é pessoal, aí você precisa praticar você com você. Senta você com você. É você consigo. E aí você vai ter que olhar para tudo que está dentro de você. Só que você já vai estar capacitado para conseguir fazer isso. E aí você vai começar a produzir de forma prática autoconhecimento pessoal. E aí, essa é a fase de prática que vai até você morrer. Tem uma frase que eu uso, porque depois eu vou esmiuçar isso para vocês. A gente usa o termo despertar, né? Mas muito solta, né? Sim. Então, por exemplo, quem estuda Advaita igual você, quando usa o termo despertar, está se referindo a um despertar existencial. Na oficina eu chamo de existencial. Sim. Outros trabalhos chamam de despertar espiritual. Então, sim. esse é um tipo de despertar, mas não é o único. Você pode ter um despertar psicológico também. Quando a gente começa a estudar a psicologia... Eu acho que esse é o mais complicado, né, Ferrari? Eu acho que o que pior... você vai ter que se olhar mesmo, né? Não, é que o psicológico, o pessoal se mistura, né? Por exemplo, se você for estudar psicologia,
você vai, sei lá, vamos supor que você vai estudar a psicologia mais clássica, assim, com os conceitos freudianos e tal. Sim. Conforme você for estudando aquilo, você vai ter muitas eurecas e muitos despertar. Você vai despertar para várias coisas do seu funcionamento psicológico, que está ali e você não vê. Então, isso também é um despertar. Aí depois você é um ser humano que está convivendo ali com outras pessoas, tem relacionamentos. Aí vamos supor que você tem um relacionamento com, sei lá, sua mãe. E tem uma coisa ali que faz você, não permite com que você conviva bem com a sua mãe. Sim. Aí você vai se trabalhando, praticando autociência, e aí você entende o que está acontecendo naquele relacionamento. Você entende porque você entende o que tem em você e o que tem na outra pessoa com quem está convivendo, né? No exemplo, a sua mãe. E aí você visualiza, fala, eu fazendo isso, minha mãe fazendo aquilo, é óbvio que a gente ia conviver mal. Aí você tem uma eureka também, é um despertar também. Sim, então, verdade. A gente usa a palavra despertar solta e a gente, quando está conversando com os outros, a gente não entra em acordo sobre como é que está usando. Quem é dessa área aí, Advaitas, usa a palavra só para despertar existencial, mas tem outros. E que são tão importantes quanto. Sim. Então, às vezes, eu vou fazer o ciclo de estudos e vou ter um despertar. Depende, às vezes você tem um despertar psicológico, mas não tem um despertar existencial. Às vezes você tem um despertar existencial, não tem psicológico. Um não implica que o outro vai acontecer. Sim. Porque são práticas diferentes. É mais ou menos como se você fosse na academia e só fizesse exercício na perna. Seu braço não vai ficar forte, porque você só fez exercício na perna. Então, tem gente que só fica ali no existencial, não entende nada do psicológico. Atrapalha, porque se você só tiver a perna grande, não tiver braço nenhum, as coisas que você for fazer com o braço não vai ser bem feito. Então, você tem que desenvolver todos os aspectos do autoconhecimento, não só apenas um aspecto. Sim. Então, na oficina, a gente trabalha todos os três, que é o existencial, o psicológico e o pessoal. Então, é isso. No despertar existencial, tem uma frase que eu digo assim, que está mais ligado à questão do Advaita. Tudo muda sem que nada mude. Então, quando você tem um despertar existencial, você fala assim, aí muda tudo, só que não muda nada. Então, na verdade, é como se não tivesse acontecido nada. Então, você vai continuar do mesmo jeito. Só que o que acontece quando você saiu de um estado de ignorância e foi para um estado de entendimento, de consciência, o termo comum, a espiritualidade e a iluminação. Você saiu de um estado de ignorância e foi para um estado de iluminação, você começou a entender a coisa. Aí, o que isso proporciona? Você vive melhor, claro. Toda vez que você sai de um estado de ignorância para um estado de conscientização de alguma coisa, seja o que for, seja existencial, psicológico ou pessoal, isso já faz você viver melhor. Então, o que acontece, no fim das contas, conforme você vai tendo eurecas, é que você vai vivendo cada vez melhor. É isso. Eu vou tentar te ajudar aqui. O que você falou da autociência mental faz sentido. Mas não é assim que você vai ficar imaginando as coisas. Não é mental nesse sentido de que a oficina vai te dar coisas para você ficar equacionando, né? Então isso junta com aquilo, que junta com aquilo outro. Não é assim. Você já é um ser humano. Então, vamos supor que você fosse fazer um curso, você é eletricista? Não, sou bióloga. Se você fosse eletricista, se você, bióloga, fosse fazer um curso de eletricista,
quando eu falasse as coisas, você ia ter que ficar pensando, imaginando e criando linhas de raciocínio na sua cabeça sobre o que viria a ser eletricista. Porque você não é eletricista. Sim. Então, falar, o eletricista tem que usar uma ferramenta que usa muito, que é o alicate, para cortar os fios e mexer com as coisas. Aí você, tem essa ferramenta, o alicate. E para que será que serve o alicate? Aí o alicate vai cortar o fio, você vai usar ele para apertar as coisas, os parafusos, tá. E daí tem que medir a eletricidade no fio, aí você vai usar um outro aparelho. Como é que será que mede a eletricidade no fio? Tem esse outro aparelho, nem sei o nome do aparelho, que você encosta lá no fio, vai dar a tensão, né? Aí você vai ficar imaginando, equacionando e criando linhas de raciocínio para montar dentro da sua cabeça um mapa, uma ideia do que seria ser eletricista. Sim. Uma coisa, eu não sei, né? Você está querendo dizer, então, que você vai pegar coisas que eu sei, mas não sei que sei, é isso? Exatamente. Essa que é a diferença. Já que você é bióloga, é quase como se você fosse fazer um curso de biologia para entender coisas da biologia que você já sabe, mas não entende muito bem. Entendi. Você já é um ser humano. Então, por isso, o primeiro livro que vocês vão ler da oficina chama Ciência do Óbvio. É o primeiro livro. E ele não é à toa que é o primeiro e não é à toa que tem esse nome. Porque se ao estudar autoconhecimento você vai entender a si mesmo, você já tem a si mesmo. Não é uma coisa que você não tem, que você... então eu vou vir a ser assim, eu vou vir a ser um ser humano. Não é isso. A oficina vai falar sobre tudo que você já é e sempre é. Ser e humano. Aí você fala, mas o que acontece muito quando as pessoas têm eureka e têm despertar, é assim, nossa, passei minha vida inteira sendo humano e não tinha a menor ideia do que significava isso. Mas não é porque eu expliquei uma coisa que ela não sabia. Estava ali, mas não estava vendo. Por isso que é ciência do óbvio. Então, mas é óbvio que eu sou isso aqui, que eu funciono assim, que é tal. Entendi. Aí você fica... As coisas não... as coisas que você vai descobrindo são óbvias, mas não estão óbvias. Uhum. Então, o meu trabalho, o trabalho da oficina, dos livros, toda a pedagogia, é para que, passo a passo, você vá ficando mais óbvio para si mesmo. Então, na verdade, é um trabalho mental, mas não é de ficar criando linha de raciocínio, é um trabalho de discernimento. É diferente, entende? Eu vou falar assim, presta atenção nisso. Aí você vai olhar e vai ver. Entendeu? Que nem no seu caso, sendo bióloga, seu professor diria assim, perceba que a membrana da célula funciona assim, assim, assado. Aí você vai lá, olha para a membrana da célula e fala, é mesmo. Não é? O que o professor falou é fato. Você comprova o que ele falou. No caso do autoconhecimento, exatamente. A oficina vai falar assim, olha para você e perceba isso, isso e aquilo em você. Aí você olha e fala, é mesmo. É isso. Entendeu? Então, de uma certa forma, a oficina não entrega nada para você. Ela só vai tirando o que está impossibilitando você de perceber o que você é. Vai tirando as vendas, né? Exatamente. Entendi. Interessante, gostei. Exatamente igual eu fiz agora, né? Acabei de tirar uma venda sua sobre o que é a prática da autociência. Como que produz o autoconhecimento. Essa que é a principal pergunta. Qualquer pessoa que queira produzir autoconhecimento tem que se perguntar, como que eu produzo isso?
Porque senão vai virar só mais um sistema de crença, que a pessoa vai ficar lá falando aquele monte de coisa e você vai ficar imaginando, você bióloga, como é que faz para ser eletricista. Com certeza. Então tem que ter um caminho que fala, faça isso, pratique isso, e essa prática vai te levar ao autoconhecimento. Não sou eu, né, o que eu estou falando, é essa prática. E a prática é simples, é a prática da autoobservação. Então, conforme a gente vai praticando a autoobservação, tudo que tem para ser descoberto vai sendo descoberto. Então, tudo que eu explico na oficina é um apontamento para que você olhe em si e ao olhar, comprove o que foi falado. Vou dar um exemplo prático para você. Deixa eu pegar um aqui. É meio adiantado, né? Vai ter um momento é que veio na cabeça, eu vou falar isso. Vai ter um momento no ciclo de estudos que eu vou explicar para vocês a diferença entre realidade e existência. Não é a mesma coisa. Muita gente confunde isso. E é um problemaço para o autoconhecimento confundir realidade com existência. Aí eu vou explicar qual é a diferença entre realidade e existência e vou falar, presta atenção. Realidade é isso, existência é isso. Uma funciona assim, outra funciona assim. Presta atenção e que você vai ficar consciente disso. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar, você vai usar a explicação como apontamento, vai olhar para você mesmo, para a experiência, para a sua própria experiência, e vai perceber, nossa, é mesmo. Realidade e existência são coisas distintas. E aí você vai ter o meu eureka. Entendeu? Precisa dar explicação para o aluno poder saber para onde olhar. Sim. Mas o que faz o aluno despertar não é a explicação. É quando ele pega a explicação que diz para onde ele deve olhar e olha. Aí ele olha e pronto, aí ele tem um despertar. Entendeu? E na maioria das escolas que eu conheço, as pessoas não sabem apontar. Aí o aluno não consegue olhar. Aí ele não tem a capacidade de comprovar, ele fica só com a crença. Se a pessoa recebe a informação e não sabe que ela precisa praticar autoobservação para comprovar a informação, fica só como informação. Mais para frente, se você for fazer o ciclo de estudo, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando agora. Né? Mas é isso. Precisa falar todo dia para o aluno que a prática que leva ao autoconhecimento é a autoobservação e como é que faz. Se o professor ou a escola não der essa informação, ela está prejudicando o processo de despertar do aluno. Vai fazer dele só mais um crente e não um autocientista, né? Que é o que realmente vai fazer a diferença. Agora eu vou conseguir falar de uma forma bem simples. Se seu autoconhecimento não for produto da sua própria experiência, não é autoconhecimento. Entendeu? É isso. Sim, perfeito. Eu acho que você tem mais uma aluna. Bem a propaganda, então. Aí eu comecei a seguir você. Só que eu não consigo ter a capacidade de entender o que você fala. Eu vejo as pessoas aí, o que elas falam, eu falo, nossa, é isso mesmo. Mas eu não consigo expressar, não consigo entender. E eu quero fazer isso nesse próximo ano. Poucas vezes eu vou me mostrar. Ah, você quer me entender, né? Então, a primeira coisa que eu vou te dizer é não se preocupe com isso e nem se dê ao trabalho de me entender. Até porque você jamais irá me entender. Nem eu me entendo. O que você deve fazer é se entender. Ok? Ponha
todo o seu foco e sua energia em se entender. E o que eu vou fazer aqui durante o ciclo de estudos, e faço na oficina, é ajudar você a se entender. E não me entender. Claro que quando eu estou te ajudando, você fala, não estou entendendo, sua ajuda não está sendo eficaz porque eu não estou entendendo o que você está falando. Isso acontece. E eu vou tentar melhorar. Mas lembre-se sempre disso. Aqui não é para vocês me entenderem. É para vocês se entenderem. É autoconhecimento. Então, cada um vai entender a si mesmo. É como nós somos seres humanos. Quando eu falo do ser humano que eu sou, eu estou falando do ser humano que você é. Então, é assim que eu presto uma ajuda no processo de autoconhecimento de vocês. Mas o foco, o objetivo é que você se entenda. Beleza, Dila? Maravilhoso. Sim, beleza. Muito bem, senhoras e senhores, então essa aqui foi a nossa última live aqui para falar sobre o ciclo de estudos Eureka 2023. Começa dia 10 de janeiro. Eu vou, então, a partir de agora, conversar com vocês lá no check-in e conduzir vocês nos próximos passos para a gente iniciar no ciclo de estudos 10 de janeiro. Vocês querendo conversar qualquer coisa comigo também, pode usar o grupo do check-in enquanto ele existir. Enquanto o grupo do check-in existir, vocês podem conversar comigo e vocês podem convidar pessoas para entrar também e adicionar pessoas ali e tal. Fiquem à vontade. Aí vai chegar um momento que eu vou transladar vocês do grupo do check-in para o grupo da lousa e o grupo check-in não vai mais existir. Ó, de Leusa. E daí, aí vai ser outra etapa. Fica aqui encerrada a última conversa. Prossigamos aqui, fiquem todos atentos aí ao grupo do check-in, rumo a 10 de janeiro para o início do ciclo de estudos Eureka. Boa noite para nós tudo. Prossigamos.